Imagina se eu te disser que dá para comprar um Volvo 0 km pelo preço de um Jeep Compass a gasolina. E se eu ainda acrescentar que esse Volvo é 100% elétrico e traz algumas das tecnologias mais modernas da marca em termos de eletrificação e também de auxílios e todo tipo de interação com os ocupantes. Bom, muitas vezes isso parece bom demais para ser verdade. Eu também acho. É por isso que a Quatro Rodas veio até o interior da Espanha para te mostrar esse camarada aqui, o Volvo EX30. Parece que o gerente sueco ficou maluco. Vamos ver se ficou mesmo? Vem comigo. Bem antes dos chineses forçarem na base da concorrência a queda do preço dos carros elétricos no Brasil, a Volvo já vinha fazendo coisa parecida. Há mais ou menos uns 2 anos, comprar um bom carro elétrico em termos de luxo, performance, autonomia e tudo mais, era coisa ali na casa dos 600 mil reais. O XC40 mudou isso. Ele custava mais de 300, chegava ali à beira dos 400, e a estratégia deu muito certo, tanto que ele foi o carro elétrico mais vendido do Brasil em 2022. Agora que os EVs estão ganhando volume no nosso país, a Volvo quer repetir essa estratégia nos andares de baixo. E essa é a missão do EX30. Ele chega em 3 versões, ali por volta de abril, maio do ano que vem, mas já está em pré-venda. A mais barata delas custa R$ 219.750. Isso é bem mais barato do que o Jeep Compass topo de linha com motor a gasolina, não estou nem falando do diesel não. E essa aqui é o topo de linha, a Ultra, que custa R$ 279.950. Um carro um pouquinho maior do que um Volkswagen T-Cross, mas que se você tomar como base só as dimensões, os números frios, ele pode te enganar um pouquinho. Eu vou te explicar isso com um pouco mais de atenção. Essas 2 letrinhas que substituem o XC antes do número indicam que, de fato, a Volvo está começando uma nova fase, não só em estilo, mas também em filosofia, em tecnologia, em formas de se construir um carro. O primeiro que foi apresentado foi o EX90, também chega ao Brasil, substituindo o XC90, só que no outro extremo coube ao EX30 fazer a estreia de fato dessa nova Volvo nas ruas nacionais. Essa mudança fica clara no estilo, como eu te mostrei na frente, e aqui atrás. As lanternas, elas mantêm uma marca registrada da marca, que é esse aspecto vertical. Só que segurança é algo caro para os suecos, né? Muito além do discurso. Então, esse padrão de plástico preto intercalado com essas luzes vermelhas, que formam esses bloquinhos listrados, que também remete ao design dos faróis, tem uma função de segurança, sim. Ela facilita, de acordo com a marca, que você perceba o carro em situações de neblina e identifique a traseira mais rapidamente. Outros aspectos que se mantêm e vão continuar incluem o nome por extenso, a escolha por cores em geral neutras e esse formato da carroceria mais suave, mas que ao mesmo tempo é meio encaixotado, digamos assim, e valoriza bastante o espaço interno. Mas também não existe milagre, ou pelo menos não existe milagre completamente. Em termos espaciais, um ponto fraco, sem dúvidas, do EX30 é o porta-malas. São apenas 318 litros. Mesmo para um SUV compacto, não é um número realmente muito agradável. E aqui não teve muito o que ser feito. É isso, né? E talvez seja um dos principais pontos fracos desse carro, que, em geral, manda bem no espaço. A versão topo de linha intermediária tem o fechamento automático do porta-malas, enquanto a versão de entrada tem essa função manual. Mas convenhamos também que não é um grande problema não. Manter os braços ativos, né? Já que a gente falou de autonomia, vamos logo destrinchar a mecânica desse carro. Aqui na Europa a gente até tem uma versão bimotor, que pode chegar no Brasil posteriormente. Mas as 3 versões de estreia são sempre com um motor só, traseiro, a tração também traseira, claro. São 272 cavalos e 35,0 kgfm, suficientes para levá-lo de 0 a 100 em tão pouco quanto 5,3 segundos. Ele realmente acelera bastante, eu já pude experimentar isso. Nem adianta abrir esse pequeno porta-malas aqui na frente, vai encontrar só o triângulo e cabos do sistema de carregamento, mas
dá para dizer também que a autonomia agrada. A bateria que fica debaixo do carro vem em duas versões, essa sim muda de acordo com o nível do carro. No mais barato, o Core, de 219.750, ela tem um alcance de mais ou menos 345 km. Mas se você quiser, você pode pagar 20 mil a mais e pegar a bateria maior, que já é de série na versão intermediária e topo de linha. Vale lembrar que mesmo acrescentando esses 20 mil a mais, a versão básica fica cerca de ainda 25 mil mais ou menos mais barata que a intermediária. Então, caso seja a sua intenção, pode ser um bom negócio. Afinal de contas, essa bateria maior, além de mudar alguns componentes na química das células, ela tem um alcance já na casa dos 480 km, já muda um pouco o jogo para o comprador desse carro. E a gente pôde perceber, pelo menos empiricamente, que na vida real a autonomia realmente corresponde ao que é declarado, assim como a performance desse carro, que é bem interessante. Mas antes de você sequer notar as dimensões do EX30, o que deve te chamar a atenção nas ruas mesmo é isso aqui, ó. Uma das várias novas marcas registradas da Volvo, incluindo esse nome EX. É o martelo de Thor da marca, só que reinterpretado, com esses quadradinhos que compõem a assinatura luminosa. No fim das contas, farol alto, baixo e de neblina estão todos numa mesma peça. E isso abriu espaço para os designers da marca reimaginarem um carro elétrico que realmente tem cara de elétrico. Esse carro ele é indiscutivelmente elétrico, mas não tem aquele estilo muito estranho dos elétricos de 5, 6 anos atrás. Ou seja, não há grade frontal e nenhuma tentativa de imitá-la. O emblema da marca está em baixo relevo e a entrada de ar mesmo só aqui embaixo, para o arrefecimento das baterias. Só que com um detalhe, uma engenhosidade que outras marcas também vêm adotando, a aerodinâmica ativa. Ou seja, a temperatura das baterias está ok, está legal? A gente tem pequenos aerofólios aqui que se fecham e melhoram o fluxo de ar, inclusive ao redor do carro. Autonomia, sempre uma preocupação muito importante num carro desse. Mas o santo aqui é bom e algumas graças foram atendidas. Esse carro ele é um pouquinho maior do que um Volkswagen T-Cross, mas a gente está falando de um carro elétrico. Por mais que seja um SUV compacto, as proporções, os números frios podem enganar. Repare bem, o balanço dianteiro e o balanço traseiro desse carro são bem reduzidos. Ou seja, essa comparação entre eixos e comprimento não é tão normal assim. Quer a prova? O entre-eixo desse carro é maior do que o de um Jeep Compass. Então a gente está falando de um SUV compacto, que de fato tem um porta-malas que não é grandes coisas, mas que tem um espaço interno de SUV médio, com outro detalhe que melhora essa questão. Carros elétricos tendem a aproveitar melhor o espaço interno do que um carro a combustão. Logo, como eu te disse, em termos de espaço, a situação aqui é bem legal. Afinal de contas, a gente tem um entre-eixos maior que o de um SUV médio e o aproveitamento de espaço é bom. Por exemplo, o console central dá lugar a esse porta-objetos bem grande, que inclusive tem esse segundo andar retrátil. Você aperta aqui e tem um porta-garrafas, um porta-objetos bem prático. Os bancos, na versão topo de linha, tem ajuste elétrico em todos os sentidos e a sensação de espaço, na minha opinião, é favorecida. Esse barulho que você está ouvindo aí é o alerta de pedestre, afinal de contas, a segurança vai estar sempre ativa. Mas esse espaço interno, eu acredito que é favorecido também por esse formato mais acaixotado do carro, que aproveita melhor as dimensões dele. Por dentro, o carro parece ser um pouco mais largo do que ele de fato é. E essa sensação de tamanho também eu acho que é um pouco favorecida pelo teto solar, esse habitáculo com bastante vidro em todos os lugares, que também contribui um pouco para diminuir uma certa claustrofobia que podia haver em um carro um pouco menor. E aqui atrás, será que essa situação se repete? Olha, nem tanto. Eu falei tanto do entre-eixos do carro, eu falei do espaço interno que é bom, eu falei que ele engana, mas aqui atrás ele não é tão espaçoso, principalmente para as pernas. O banco da frente está ajeitado para uma pessoa do meu tamanho, que é 1,82 m, e perceba que o meu joelho encosta praticamente aqui na parte de trás. Então como que ele é espaçoso? Principalmente em termos laterais.
Então, você consegue levar 3 pessoas aqui com um relativo conforto, né? Porque a sensação de largura não se traduz necessariamente em largura de fato, né? E o chão plano, ele contribui também para que você tenha mais liberdade para se movimentar e tudo mais. Pensando no perfil de um dono de Volvo do Brasil, eu acho que, ok, é aceitável. A gente está falando normalmente de pessoas um pouco mais velhas, mas com famílias pequenas, filhos um pouco mais jovens, vai atender bem. E a sensação de conforto aqui atrás também é favorecida pelo bom ajuste de suspensão. Então, o que se destacar além disso? Olha, uma coisa curiosa, além das maçanetas que se repetem aqui atrás, são os vidros elétricos, que são comandados aqui, ó, da parte de trás do console central. É uma solução meio Citroën C3, né? Então, o brasileiro costuma levar isso um pouquinho para o lado negativo. Aqui, não é tão inacessível. Se houver uma pessoa no meio, realmente vai atrapalhar o comando. Mas, caso não haja, ele não fica tão longe lá para frente. Além disso, a gente tem 2 saídas USB-C, não temos saída de ar própria e só alguns porta-objetos. Enfim, no fim das contas, não dá para fazer um milagre completo. Então, tem que haver algum tipo de simplificação, um pouco mais de simplicidade em algum momento desse carro para justificar o preço dele. Bom, eu vou aproveitar essa câmera em primeira pessoa para te mostrar alguns detalhes do carro de maneira um pouco diferente. Perceba que aqui o foco é em materiais renováveis. Esses bancos, por exemplo, eles levam poliéster reciclado, plástico de garrafa PET, lã reciclada, né? A Volvo, ela, convenhamos, sabe dar um bom aspecto ao plástico. Esse plástico aqui, ele é feito, sabe aquelas portas de bar que você desce e faz aquele barulhão? Então, em alguns países elas são feitas de PVC e estão usadas aqui, assim como esquadrias de janelas. Esses pontinhos brancos, tá, um pouco papo de publicitário, mas remetem às estrelas do céu escandinavo durante a noite. Ok, a gente tem uma iluminação aqui embaixo, tô te mostrando um vídeo que eu gravei à noite. E essas luzes que mudam de cor realmente dão um aspecto legal aos pontinhos brancos. Mas há opções até para que esse revestimento, e repara só como que a maçaneta é diferente, para que esse revestimento seja feito de jeans reciclado. Então pode ser que o jeans que sua ex jogou fora, amanhã esteja revestindo o carro do atual namorado dela. Central multimídia, que comanda basicamente tudo do carro, inclusive retrovisores. Olha só, você aperta aqui, escolhe o lado, né? Tem a opção em português, mas tem em inglês. E aí você comanda no volante, ó. Eu tô apertando o botão para a esquerda e ele tá movimentando. Apertando para a direita, ele tá movimentando. Outras funções que você comanda aqui nessa tela bem grande: a iluminação, a abertura do porta-mala, né? Aquecimento. Você vê o status do carro como um todo, atualização de software. É realmente essa ideia do System on Chip, né? O carro que une central do motor, ABS, airbag, tudo num sistema só, facilita o controle, facilita a comunicação com telas como essa, né? E também abre novas possibilidades de manutenção, atualização e personalização. Perceba, não tem quadro de instrumentos, eu vou te mostrar como é dirigir assim. Os retrovisores também vale destacar sem o quadro, né, aquele frameless, dá um estilo a mais, e os bancos em material sintético, mas também com um bom aspecto. Mais uma vez, a gente está falando de carro feito para o frio, então tem aquecimento, mas não tem ventilação. O teto solar, bem grande, panorâmico, e ele é assim justamente porque ele não abre. Mais uma vez, o vidro ajuda a esquentar o carro no frio, mas a Volvo garante que a película que a gente tem protegendo aqui, ó, ela reduz em 80% mais ou menos o aquecimento que um vidro normal causaria, esse efeito estufa. O console central também bem interessante, aqui a gente abre os vidros. Se eu quiser abrir o vidro de trás, eu aperto aqui, ó, Rear, e aí, ó, tá abrindo o vidro de trás. Eu desaperto e abre o vidro da frente. Aqui temos um porta-garrafa bem inteligente também, retrátil, você pode escolher o que colocar. Tem um lixinho aqui, peço desculpas por isso. E pronto, o console central em 2 andares, que fecha, né? Mais uma solução bem inteligente da marca, com as entradas USB, tipo C, né? E aqui nós temos o carregador por indução. Do outro lado, não carrega, mas também é um bom suporte
para o carro. Uma coisa bem curiosa, se você quiser abrir o porta-luvas desse carro, olha como você faz. Você aperta aqui, ó, e ele abre. Porta-luvas central também. Bem interessante, né? Antes de a gente sequer dar a partida nesse carro, o que chama atenção é isso aqui, ó. A forma que a gente permite que a partida seja dada. Nada de chave. Cartãozinho que a gente coloca aqui na coluna B para abrir a porta e deixa aqui na parte frontal e de baixo do console. Também, em breve, será possível você abrir o carro com o próprio celular, desde que ele tenha aquela Ultra Wideband. O iPhone 14 Pro, o 15 também, né? Eles têm alguns celulares Android mais modernos também. Então, a gente coloca o cartãozinho aqui, simplesmente seleciona a marcha e estamos em movimento. A gente está falando de um carro com bastante potência e torque. Mas, antes disso, eu percebi que aqui na Espanha o asfalto europeu, né, ele é bem melhor que o brasileiro. E eu achei necessário procurar uma estradinha de terra, como essa que eu tô aqui, para sentir melhor o ajuste de suspensão do carro, porque nos Volvos elétricos vendidos no Brasil, talvez seja isso que mais me incomoda, porque o ajuste muitas vezes não é muito bem feito para o nosso país e o rebote dos carros da Volvo, principalmente na suspensão traseira, para mim é um ponto fraco. Então, quando você passa numa lombada, muitas vezes tem aquele movimento de compressão e a descompressão que ocorre logo depois, ela é muito... Como que eu posso dizer? Muito forte. O carro chega a destracionar de vez em quando. E mesmo na estrada de terra, que eu acabei de passar agora, como essa aqui com um asfalto bem bom, bem tapete e difícil da gente encontrar em nosso país, o comportamento do EX30 me agradou. Você percebe que o ajuste é completamente diferente. O carro, ele tem tanto a compressão quanto essa descompressão muito mais modulados, muito mais suave. Ele é um carro bem obediente. A rolagem dele, ou seja, aquela inclinação que ele faz em torno desse eixo aqui, ó, é bem menor do que a gente está acostumado, e também tem a ver com o fato dele ser mais baixinho, né? E também ser um elétrico, com as baterias próximas ao solo, baixando também o centro de gravidade. Agora, falando da parte boa, né? Melhor ainda, potência, ó. Potência e torque, né? Temos e bem disponível. Mais uma vez, a Volvo sabe calibrar tanto o powertrain quanto o carro em si para que ele acelere bem rápido. 0 a 100 em 5.3 segundos é bastante coisa. Mesmo a versão com a bateria menor, apesar de ter o mesmo motor, né, por limitações na forma que a energia flui, ela faz de 0 a 100 em 5.7. A versão bimotor, que pode chegar ao Brasil, faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos. É muito rápido, é muito rápido. Agora, uma coisa que não agrada tanto e que eu já imaginava que eu não gostaria é a falta do quadro de instrumentos. O brasileiro, até estava conversando isso com algumas pessoas da Volvo, inclusive de fora, tem uma percepção negativa, em geral, do quadro de instrumentos centralizado, né? E eu acho que isso tem muito a ver, talvez, com o Toyota Etios. Mas os estrangeiros talvez não pensem assim, né? Ou então não quiseram admitir que foi uma escolha polêmica, talvez para cortar custos, pensando no volante tanto à esquerda quanto à direita, talvez, tá? Isso a Volvo não revela. Mas, enfim, por mais que a tela seja boa, ela tenha uma boa qualidade, uma boa definição, é complicado, é ruim você ter que tirar os olhos da pista o tempo inteiro para enxergar aqui em cima dados como velocidade, regeneração de bateria e por aí vai. Se você, por exemplo, usa óculos e seu óculos está um pouquinho desatualizado, cara, você vai ter dificuldade para enxergar algumas coisas aqui, como por exemplo o nível de bateria, né? Quantos quilômetros você ainda tem disponível com essa bateria e tudo mais. Mas também sejamos justos, a gente está falando de um carro que permite atualizações over the air via internet, então é plenamente possível que simplesmente fazendo uma instalação rápida aqui na tela, essa interface melhore, mude, né? A Volvo provavelmente está de olho estará, né, no feedback dos clientes do EX30. E se essa for uma questão de fato, ela é tranquila de resolver. O que não tem tanta solução, e também eu não gosto, e na verdade me desagrada mais ainda, porque eu acho que o quadro até dá para acostumar e tem
um aspecto legal, tecnológico e tudo mais, é a falta dos botões físicos. Cara, não adianta. Aqui na Europa, com asfalto bom, pista plana e tudo mais, não incomoda tanto. Mas no Brasil, vai tentar o carona aqui, tentar acertar o dedo corretamente na hora de aumentar e diminuir o volume, na hora de mexer no ar-condicionado. Realmente não é prático. O motorista, ele tá bem servido, porque os comandos do volante são bons, mas não são para tudo, né? Então, para você mexer no ar-condicionado, não é tão prático assim. Algumas outras funções também só funcionam aqui, como ajuste do retrovisor. Em movimento é complicado de você fazer isso, né? Num carro com botões físicos, você, sem olhar, consegue colocar a mão aqui na esquerda, sentir onde está o controle do retrovisor e ajeitá-lo. Isso aí eu acho um pouco mais polêmico. Eu ainda acho que as marcas vão perceber que a resposta tátil ela é muito importante em movimento. Mas posso estar errado, né? De qualquer modo, também parece ser algo ligado à redução de custos. E aí, também temos que pensar no lado da Volvo, né? A gente está falando de um carro que quem compra é uma pessoa ligada em tecnologia. Se você não tem facilidade com software, com hardware, você não é aquele cara que pede pro seu sobrinho formatar seu Windows, cara, esse carro aqui não é para você, provavelmente, a não ser que você esteja muito disposto. E olha a importância de uma retomada rápida aqui, só mudando de assunto, porque acabei de pegar uma alça, tinha um carro vindo, acelerei com muita tranquilidade. Mas se você é aquele cara que pede pro sobrinho formatar o Windows, você só vai se dar bem aqui se tiver muita disposição, porque ele exige um nível de conhecimento de como uma interface de usuário funciona alta, tem que ser intuitivo. Se não for intuitivo para você controlar um tanto de coisa no touch e ter um tanto de notificação e tudo mais, esse carro vai te confundir. Na verdade, o interior é até bem silencioso, né? E inclusive essa soundbar da Harman Kardon é bem legal. O efeito de surround que ela consegue proporcionar é bem bacana, mas uma solução bem inteligente nesse carro. Então, é uma esportividade um pouco diferente, né? Como a Tesla vem fazendo com os Plaids dela e, olha, você pode até não gostar, mas que estão tendo sucesso, então...